Era pouco depois da meia-noite quando as luzes fluorescentes do Hospital Saint Helena pintaram tudo de branco estéril. Os corredores cheiravam vagamente a antisséptico e solidão. Um homem estava sentado encurvado num canto da sala de emergência, as mãos frias a tremer enquanto seguravam um boné de beisebol gasto. Os seus olhos estavam vermelhos, não de cansaço, mas das lágrimas que ele não conseguia mais conter. O mundo lá fora dormia, mas dentro do seu peito uma tempestade rugia sem piedade. O seu nome era Noah Callan, e o seu filho de 8 anos estava atrás das portas de vidro da ala de emergência pediátrica a lutar pela vida. Se acredita na bondade, nos milagres e nas segundas oportunidades, reserve um momento para gostar, comentar, partilhar e subscrever o Kindness Journal. Todas as histórias aqui nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a compaixão pode mudar tudo. Noah nunca imaginou que a sua vida seria assim. Um pai solteiro a mal conseguir sobreviver, as suas poupanças esgotadas, o seu coração a partir-se um pouco mais a cada dia. Há 3 anos, a sua esposa Marcy perdeu a batalha contra o cancro, deixando-o a criar sozinho o seu filho Evan. Desde então, ele fez tudo o que era possível, trabalhando turnos duplos na oficina mecânica, pulando refeições para que o seu filho pudesse comer e sorrindo mesmo quando a sua alma se sentia vazia. Mas, naquela noite, a sua força se esgotou. A asma de Evan piorara repentinamente. No momento, eles estavam a assistir a um desenho animado antigo no sofá. No momento seguinte, Noah estava a passar sinais vermelhos, rezando baixinho para que o seu filho não parasse de respirar antes de chegarem ao pronto-socorro. Agora, Evan estava inconsciente, o seu pequeno peito subindo e descendo ao ritmo do ventilador. Os médicos disseram que estavam a fazer tudo o que podiam, mas Noah podia ouvir o que eles não diziam. A incerteza no tom de voz, o cansaço nos olhos. Ele sentia-se impotente, totalmente sem poder. O seu filho era tudo o que lhe restava. Os lábios de Noah moviam-se silenciosamente enquanto ele olhava para a porta de vidro. Por favor, Deus, não o leves também. Ele enxugou o rosto com a manga da camisa, mas as lágrimas continuavam a cair. O hospital fervilhava com uma urgência silenciosa. Enfermeiras a empurrar pacientes, médicos a murmurar em vozes abafadas. Mas para Noah, tudo parecia distante, como se estivesse preso atrás de uma parede invisível de tristeza. E então ela apareceu. Uma mulher na casa dos 40 anos, vestida com um casaco de cor marfim suave. O cabelo preso frouxamente na nuca, ela entrou na sala de espera. A sua presença não gritava riqueza. Sussurrava dignidade calma. O seu nome era Vivienne Howan, embora Noah ainda não soubesse disso. Ela também era viúva, uma bilionária cujo nome já havia preenchido capas de revistas e galas de caridade. Mas naquela noite, ela não se parecia em nada com o que as manchetes descreviam. Sem diamantes, sem interação, apenas uma tristeza silenciosa nos olhos enquanto olhava para a ala infantil. Vivian tinha vindo ao hospital por um motivo que não compartilhou com ninguém. 2 anos atrás, a sua única filha, Isabelle, faleceu após um acidente de carro numa tarde chuvosa. Desde então, a vida de Vivian tinha sido um vazio ecoante de eventos de caridade e sessões fotográficas, tudo com o objetivo de preencher o vazio que nada poderia realmente preencher. No entanto, de alguma forma, naquela noite, ela se viu a caminhar sem rumo pelos mesmos corredores que antes percorria em angústia. Algo a atraiu para lá, talvez a intuição ou talvez a atração silenciosa da dor compartilhada. Ao sentar-se a algumas cadeiras de distância de Noah, ela notou os ombros dele a tremer. O rosto dele estava marcado pelo cansaço e pela dor profunda. No chão, ao lado dele, havia um pequeno dinossauro de plástico e uma barra de chocolate pela metade. Algo em seu peito apertou. Por um longo tempo, eles ficaram sentados em silêncio. O único som era o zumbido constante das máquinas do outro lado do vidro. Então Noah soltou um soluço silencioso, do tipo que escapa quando alguém fica sem palavras. Vivian olhou para ele, olhou realmente, e na dor dele viu o seu próprio reflexo de 2 anos atrás. Sem pensar, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um lenço, um simples lenço de linho branco bordado com as iniciais Zero, de Isabel Rowan. Ela levantou-se, aproximou-se e estendeu-o gentilmente. Você não me conhece, disse ela suavemente. A sua voz era firme, mas gentil. Mas eu sei como é esse tipo de dor.
Anão piscou para ela, confuso, demasiado abalado para responder. Mas a voz dela transmitia um calor que ele não sentia há muito tempo. Ele aceitou o lenço, segurando-o como se fosse algo precioso. "O meu filho", sussurrou ele, "é tudo o que tenho. Disseram que é grave e eu não posso perdê-lo." Vivian sentou-se ao lado dele, com os olhos brilhantes. "Eu já disse a mesma coisa", ela respondeu baixinho. "E eu a perdi mesmo assim." Sua voz tremia, mas ela continuou. "Você nunca deixa de amá-los, mas aprende a carregá-los de maneira diferente. Aprende a respirar novamente. Você terá que fazer isso por ele." Eles ficaram sentados ali por um longo tempo, dois estranhos unidos pela dor e pelo amor. As horas se arrastavam, cada minuto se estendendo dolorosamente. Ocasionalmente, enfermeiras passavam com novidades, mas o coração de Noah permanecia em suspense. Por volta das 3 horas da manhã, um médico apareceu. "A situação é grave, mas ele está mais calmo agora. Ele está estável", disse o médico. "Conseguimos desobstruir as vias respiratórias. Ele precisará de observação, mas está a responder." As palavras atingiram Noah como a luz do sol a romper as nuvens. Ele exalou profundamente, um som entre um soluço e uma oração. "Obrigado", sussurrou repetidamente, apertando o boné contra o peito. As lágrimas corriam livremente agora, lágrimas de alívio, de exaustão, de gratidão. Vivian sorriu levemente ao lado dele. "Ele é forte", disse ela. "Ele tem a sua garra." Ele virou-se para ela com a voz embargada. "Nem sei o seu nome, senhora, mas obrigado por ficar comigo." Ela hesitou por um momento antes de responder. Vivian Rowan." Os seus olhos arregalaram-se ligeiramente. Ele reconheceu o nome dos jornais. Uma filantropa, viúva do falecido magnata da tecnologia Adrian Rowan. Mas o que o surpreendeu não foi quem ela era. Foi o fato de alguém como ela ter sentado ao lado de um homem como ele. Quando a luz da manhã começou a entrar pelas janelas altas, Noah foi autorizado a ver Evan. A pequena mão do menino repousava inerte sobre o cobertor, mas a sua respiração estava mais estável agora. Noah sentou-se ao lado dele, sussurrando histórias e promessas sobre viagens que fariam, jogos que jogariam e o mundo que explorariam juntos quando ele estivesse melhor. Vivian observava em silêncio da porta, com os olhos suavizados. Ela podia ver o amor entre eles, o vínculo tácito que a fazia lembrar-se do que ela já tivera. Quando ela se virou para sair, Noah seguiu-a até o corredor. "Por favor", disse ele com a voz ainda rouca, "não sei como retribuir. Nem sequer contei o que aconteceu, e mesmo assim você ficou." Vivian sorriu tristemente. "Você não me deve nada, Noah. Apenas ame-o intensamente. Isso é retribuição suficiente." Mas quando começou a se afastar, ela hesitou e voltou-se. "Tem apoio no trabalho?" Ele suspirou. "Eu conserto carros. Tenho lutado desde que a minha esposa faleceu. O aluguer atrasou-se novamente, e agora com as contas do hospital." A sua voz enfraqueceu. Algo brilhou nos olhos de Vivian, uma mistura de empatia e determinação. "Eu dirijo uma fundação de caridade", disse ela lentamente. "Ajudamos famílias como a sua, pais que só precisam de uma segunda oportunidade. Venha amanhã, sem compromisso." Noah ficou surpreso. "Senhor, eu..." Ela o interrompeu gentilmente. "Vivian, e não é caridade, é compaixão, do tipo que o mundo precisa mais." No dia seguinte, após Evan receber alta, Noah foi ao endereço que ela havia escrito num pequeno cartão. Não era um escritório corporativo. Era um armazém renovado transformado num centro comunitário cheio de voluntários, programas de alimentação gratuita e espaços para cuidar de crianças. Vivian estava lá, com as mangas arregaçadas, a falar com a equipa, a sua voz calma a orientar todos. Quando viu Noah e Evan, sorriu como uma velha amiga. Ofereceu a Noah um emprego como supervisor de manutenção de veículos para as suas carrinhas de assistência social. Não era piedade, era propósito. Ele aceitou, emocionado, mas grato. Semanas se transformaram em meses. Nu reconstruiu a sua vida, peça por peça. Ele tinha uma renda estável, um lar seguro, e o mais importante, esperança. Anne se recuperou totalmente, e o seu riso voltou a encher o pequeno apartamento onde agora moravam. Ele adorava Vivian, frequentemente levando-lhe desenhos feitos à mão de carros e dinossauros. Numa tarde, Vivian convidou-os para um evento patrocinado pela Fundação Parker. Os três sentaram-se num banco sob uma magnólia em flor,
observando as crianças brincarem. Vivian parecia tranquila pela primeira vez em anos. Sabes, disse ela baixinho, quando perdi Isabelle, pensei que nunca mais voltaria a sorrir. Mas ver vocês dois me lembra que o amor não acaba. Ele encontra novas maneiras de se manifestar. E Noah, ele olhou para ela, com a emoção a brotar no peito. Tu salvaste-nos naquela noite. Nunca vou esquecer isso. Ela abanou a cabeça gentilmente. Não, Noah, tu salvaste-te a ti mesmo. Eu apenas te lembrei o quão forte tu já eras. O sol baixou, lançando uma luz dourada sobre o parque. Evan correu rindo, segurando um dente de leão na mão. Pede um desejo, pai, disse ele alegremente. Noah soprou as pequenas sementes ao vento e sorriu para Vivian. Acho que o meu já se realizou. E pela primeira vez em anos, Vivienne sentiu o seu coração ficar mais leve. Ela sabia que Isabelle gostaria que ela continuasse a viver, continuasse a dar. Enquanto caminhavam para casa, Noah pensou naquela longa noite no pronto-socorro. A dor, o medo e a graça inesperada que entrou na sua vida como um milagre silencioso. Às vezes, ele percebia que os anjos não vinham com asas. Eles vinham com olhos cansados, vozes suaves e histórias de seus próprios corações partidos. Se esta história tocou o seu coração, reserve um momento para curtir, compartilhar e se inscrever no Kindness Journal. O seu apoio ajuda a divulgar histórias que nos lembram que a bondade pode curar até mesmo as cicatrizes mais profundas. Pedido especial, comente abaixo. Eu acredito na bondade e em segundas oportunidades.